São 12 pontos para você basear a sua vida de oração. São 12 pontos para você estudar, ler, conhecer e alinhar a sua oração com a sua confissão de fé. Eu quero que você lembre o seguinte: a Bíblia no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala abundantemente sobre confissão de fé. Quando a gente prega sobre isso, lamentavelmente, infelizmente, em muitas igrejas não se ensina sobre confissão de fé. Mas, surpreendentemente, se ensina sobre confissão de miséria. E as pessoas acabam vivendo uma vida de conflito espiritual. E aonde você puxa para um lado e puxa para o outro, você fica no 0 a 0. Não sai do lugar. Ou se sai, sai muito pouco, muito devagar. Então, o que acontece no meio da igreja, no meio do povo de Deus? O povo de Deus vira e mexe, canta músicas, não é o caso aqui da Nova não, mas se cantam músicas de vitória. Então, tem por aí um monte de música. A gente vai, se você ligar o rádio, numa rádio dessas evangélicas, ou se você visitar determinadas igrejas, tem aqueles corinhos, que o pessoal chama de corinho de fogo, que fala de vida vitoriosa. Você está perdido, você estava na lama, você estava lá embaixo, mas agora quem te viu lá embaixo vai te ver lá em cima. Não tem os corinhos com essas letras? Quem te viu perdido agora vai te ver, subindo a montanha lá no alto o diabo vai perecer. E ele vai ver a vingança do Senhor, porque quem te malhou agora vai sofrer, te vendo ver na vitória. Quem teve inveja de você agora vai chorar e vai ranger os dentes, porque você vai reinar. Não tem as letras dessa? Não tem umas músicas malucas desse tipo? Tem um monte. Aí, depois de cantar uma música dessa, aí canta o próximo corinho. Aí o próximo corinho como é que é? Trata de vigiar, porque você vai perder a salvação. O diabo já está quase te alcançando, está a 2 palmos de você. E já está chegando e vai levar a vigia e ora, porque a hora ninguém sabe, Jesus está voltando, você vai ficar. E a pessoa sabe como é nesse mundo. E aí vem o pregador: nesse mundo de dores é só sofrimento, mas no dia andaremos no céu, nas ruas de prata, nas ruas de ouro, e lá não haverá mais dor. Mas nessa vida você tem que suportar, e tem que aguentar, e você tem que aprender que a Bíblia fala de 2 tipos de sofrimentos. Um que Deus permite, e outro que vem das profundezas do inferno. Qual é o sofrimento que Deus permite que a igreja passe? Perseguição, doença, miséria, escassez. Não é sofrimento que Deus te dá para te provar, para te ensinar, para te testar. Isso é uma heresia. Dizer que Deus está colocando você no leito de enfermidade para provar a sua fé, que está tirando todo o seu dinheiro para você aprender uma lição, isso é uma heresia. Não há lugar nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, que diga que Deus tira, suprime, para te ensinar algum tipo de lição. Não há lugar nenhum na Bíblia. Pastor, mas e a história de Jó? Eu li o livro de Jó, e eu acho que eu sou o Jó moderno, do século 20. A história de Jó é uma história real, mas é uma história tipológica. Não é para se repetir na sua vida, ou na vida de ninguém. E quando você lê e presta atenção, no início e no final do livro de Jó, você vai entender aquele livro. Se você ficar focando no miolo do livro de Jó, você não vai entender nada. Você, para entender o livro de Jó, tem que ler o princípio e o fim. E no princípio, a Bíblia mostra claramente que não foi Deus quem colocou enfermidade ou miséria na vida de Jó. Foi o diabo, foi Satanás. E só aconteceu porque Jó, no final, ele admitiu: eu te conhecia só de ouvir. Eu estava vivendo de religiosidade. Eu não te conhecia como agora eu estou te conhecendo e reconhecendo face a face. Quando Jó passou a entender e receber a revelação de Deus, de quem Deus era, que ele passou a conhecer Jó,
Deus face a face, a Bíblia diz que imediatamente Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. E enquanto ele tinha só religiosidade, ele perdeu. Mas quando ele conheceu de fato e de verdade a Deus, ele recebeu porção dobrada. Então você não é para experimentar o que Jó experimentou. Não existe isso. Aqui numa história tipológica mostrando o sofredor inocente que está pagando o preço de alguma coisa que ele nem fez. Porque a Bíblia diz que ele era um cara gente boa. A Bíblia não diz que ele era um cara, um pecador danado. Não, ele era um cara gente boa. Mas ser gente boa não salva. Ser honesto não salva. Ser íntegro não salva. Ser de Jesus é o que salva. Agora, ser de Jesus nos faz honestos, íntegros e gente boa. Sim. Quem nasceu de novo é honesto, íntegro e gente boa. E se você conhece, pastor, mas eu já conheci crente picareta. Eu também. Quem é que já conheceu crente picareta? Uau! Quanta gente, né? Porque tem muito por aí. O que é o crente picareta? É religioso, não se converteu coisa nenhuma. Pastor, mas só tinha que ver o cara falando. Aleluia! Porque o Senhor me diz e te diz também. Até engasguei. Misericórdia. Falso profeta, safado. O Senhor te diz: dê para mim agora 20 mil reais. O Senhor está te dizendo para você me abençoar com 20 mil. E a sua vida vai mudar. Vai mudar para pior. Você tem que colocar no seu coração, na sua cabeça, que você não foi chamado na nova aliança para ser dirigido nem manipulado por ninguém. Você foi chamado para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Bota no seu coração que esse conflito que é ensinado nas igrejas, você é um vencedor, mas você é um pecador que não vale nada, você não é ninguém. Então, você é vencedor, você é pecador, você vale alguma coisa, você não vale nada, e a pessoa vive nesse ping-pong. E nesse ping-pong ela não sai do lugar. Porque ela vibra quando dizem para ela que ela é mais que vencedor. Quando cantam, quando pregam, dizendo que ela é mais que vencedor. Mas quando diz que ela é um desgraçado de um pecador, que não vale nada, aí ela vai lá no fundo do poço e ela se vê indigna de receber as bênçãos de Deus. Então, é mais que vencedor, mereço receber. Indigno, não recebo nada. Você tem que sair desse conflito. E esses pontos aí são exatamente para você entender a base bíblica de por que nós não confessamos miséria, por que nós não confessamos desgraça. Podem criticar, teólogos criticam, pastores criticam, pregadores, isso aí é o evangelho da prosperidade. Não existe evangelho da prosperidade. A prosperidade é parte do evangelho. Como cura é parte do evangelho. Como vida abundante é parte do evangelho. Como santificação é parte do evangelho. Como uma vida de oração é parte do evangelho. Como uma vida de estudo da palavra é parte do evangelho. Mas não existe o evangelho do estudo, o evangelho da oração, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura. Não, tudo isso é o evangelho. É um grande guarda-chuva, é um grande pacote que abraça todas essas coisas. Não tem como contestar e dizer que Deus não quer que a gente prospere. O cara pode dizer isso, mas vai me mostrar na Bíblia. Vai provar para mim isso na Bíblia. Caramba, o livro de Provérbios é um livro que mais da metade do livro de Provérbios fala sobre grana. Mais da metade do livro de Provérbios fala sobre dinheiro. Alertando sobre o mal de você ficar uma pessoa materialista e o benefício de você ser uma pessoa que olha para o dinheiro como uma ferramenta para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: o dinheiro é somente uma ferramenta para abençoar a minha vida e a vida das pessoas à minha volta. Quem não vê o dinheiro como uma ferramenta, parte para o outro ponto. O dinheiro é um Deus que comanda, que manda. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Então, a gente quando prega sobre prosperidade, não é porque a gente quer ver a igreja ofertando, dando mais dinheiro para a igreja enriquecer. Não é isso. É para que você entenda
que existem dois espíritos relacionados com a questão das finanças. O espírito de Mamon e o espírito de Deus. O espírito de Mamon é a avareza. O espírito de Deus é a generosidade. Qual é o oposto da generosidade? A avareza. E é simples de você ver que a Bíblia fala que é da vontade de Deus que você prospere. Davi falou isso num salmo. Louvem junto comigo ao Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Se Deus tinha prazer na prosperidade de um servo, não vai ter prazer na prosperidade de um filho? Então a gente coloca... Aqui nossa lista não tem somente coisas sobre prosperidade, tem sobre saúde, tem sobre família, tem sobre várias áreas da vida que você precisa alinhar a sua oração com a sua confissão de fé. Não, você não pode botar essas duas coisas em conflito. Sabe, eu oro pedindo a Deus bênçãos, mas a minha confissão é uma confissão de derrota. Não, é um conflito. Você tem que entender que a Bíblia fala do valor e do poder das nossas palavras. Quando a Bíblia fala do valor e do poder das nossas palavras, não é que a palavra tem uma energia que atrai coisa boa ou coisa ruim. Mas quando você diz qualquer coisa, isso mostra o que está no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu só falo crítica, amargura, o que está no meu coração? É fé? É alegria? É amor? Claro que não. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você começa a alinhar a sua palavra, o que você diz, com aquilo que Deus diz, ainda que o seu coração esteja lotado de amargura, tristeza, inveja, e seja lá mais o que for, o outro lado dessa moeda, a boca fala do que está cheio o coração. Mas lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, diz para nós que o coração se enche daquilo que a boca fala. Então, se o seu coração está lotado de coisas ruins, você começa a declarar a palavra de Deus, e é como se você estivesse jogando, pingando, gotejando num copo que está cheio de água suja, água limpa. Você está gotejando. Deixa aquela... Vai ter uma hora que o copo vai transbordar, não vai? Deixa aquilo ali pingando durante um dia inteiro. Deixa ali durante 2 dias, 3 dias, 15 dias, uma semana. Depois de um tempo, você pode ter certeza, o que tem daquele copo agora já não é mais água suja. É água pura e limpa. Por quê? Porque a água limpa foi expulsando a água suja. Ela foi transbordando para fora, foi saindo. A confissão de fé faz a mesma coisa com o seu coração. Ela vai tirando o que não presta e colocando o que é de Deus. E aí, de repente, quando você percebe, a tua linguagem não é mais uma linguagem de violência, já não é mais uma linguagem do politicamente correto, já não é mais uma linguagem para discutir e debater sobre direita e esquerda. A tua linguagem agora é uma linguagem de Deus. E que traz para você bênçãos sem medida, porque está alinhada com a tua oração. Então vamos lá. Esse é o 7º ponto. A gente na semana passada viu os 6. Hoje vamos terminar os outros 6. Semana que vem eu começo a série sobre o amor, que vai ser impactante demais, eu tenho certeza, porque está sendo para mim, tenho certeza que vai ser para você. Você pode dizer junto comigo, se você já tem aí o folder, ou se não, você pode acompanhar lendo aqui no telão. Nunca mais me deixarei dominar pela mentalidade da derrota, pelas confissões derrotistas, porque Deus sempre me conduz em triunfo através de Jesus. Qual é a base bíblica para isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, não de vez em quando, mas sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Gente, quando nós vivemos num campo espiritual de guerra, e toda guerra implica em várias batalhas. Quando você perde uma batalha, você não perdeu a guerra. Eu estava assisti nesses últimos dias, 2 ou 3 dias, uma série bem curta do Netflix sobre Alexandre o Grande. Alexandre era um reino da Macedônia desse tamaninho. E quem dominava o mundo era o reino persa. Mais da metade da população mundial conhecida na época
pertencia ao reino persa. Era gigante. Gigante, gigante, gigante. E o reino de Alexandre, a Macedônia, desse tamanho, um ovinho. Alexandre tem a ideia de derrotar o Império Persa. Primeira batalha que ele teve, tomou um couro, foi derrotado. Voltou para a Macedônia, derrotado, mas com a cabeça erguida. Ele falou, a gente perdeu essa, mas as outras a gente vai ganhar. Se você já estudou alguma coisa de história bíblica, embora Alexandre seja no período interbíblico, é um período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, onde várias coisas aconteceram, e a história de Alexandre o Grande está inserida nesse contexto do período interbíblico, ele acaba avançando, vencendo incrivelmente, com exércitos infinitamente menores do que os exércitos persas, muito menor, e ele consegue derrotar o Império Persa. O rei Ciro sai de cena, o rei Ciro III sai de cena, e agora o reino que comanda o mundo é o reino de Alexandre, que tem influência até o dia de hoje, porque a influência da língua grega, em Israel, na época de Jesus, se falava grego. Por quê? Porque o grego se tornou o inglês dos dias de hoje, a língua que comunica todo mundo. Então, ele perdeu a primeira batalha, mas ele tinha uma visão, não, eu perdi a primeira batalha, mas eu vou ganhar a guerra. Então, se você vira e mexe e tem uma derrota, saiba, você não perdeu a guerra, você perdeu uma batalha. Mas Deus vai te dar vitória. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você perdeu hoje, aprenda as lições que você tem que aprender com as suas derrotas, para não repetir a mesma coisa, o mesmo erro. Mas siga adiante, porque Deus é contigo. E Ele vai te dar vitória. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que Jesus sempre nos conduz em triunfo. E a palavra de Deus não mente. Então, se Deus prometeu nos conduzir em triunfo, Ele vai nos conduzir em triunfo. Alguém diga glória a Deus por isso. Oitava coisa, nunca mais, vamos ler juntos. Nunca mais direi que não possuo sabedoria, porque através de Jesus eu recebo sabedoria da mesma forma que recebo justificação, santificação e redenção. Quem aqui foi redimido? Meu amigo, se você foi redimido, e aqui redenção está junto com santificação e justificação, se você foi redimido, então você já foi santificado e você também já recebeu sabedoria. Só está faltando uma coisa: usar a sabedoria que você recebeu. Você sabe que de vez em quando, você deve ter esse hábito também na sua casa. A gente de vez em quando dá uma arrumada geral e encontra coisas que a gente nem sabia que tinha. Não acontece isso? Você de repente encontra um negócio e fala assim, meu Deus do céu, mas como é que isso veio parar aqui em casa? Aí a tua mulher te diz, mas foi você que comprou. Você fala, eu comprei esse troço. Foi você que comprou. Comprou pela internet. Pois é. Aí você tem lá. De repente era uma coisa que você comprou, botou numa gaveta, botou num armário, botou num canto, e você de repente está há semanas e meses procurando algo semelhante àquilo que você comprou, que você está precisando e você não lembra que você tem. Você tem o que você precisava, mas você não está usando. Então você tem sabedoria. Use a sabedoria que você tem. Está em você. Não é a tua sabedoria. É sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria diferente. É uma sabedoria diferente. A sabedoria humana é limitada. A sabedoria divina é ilimitada. A sabedoria do mundo vai até um certo ponto. A sabedoria de Deus vai além, porque ela vem da eternidade. A sabedoria humana, ela vem do que a gente experiencia no mundo, na vida. As experiências que a gente tem na vida, no dia a dia. A gente aprende na escola, na faculdade, a gente vai aprendendo com a vida, com o dia a dia. A sabedoria de Deus vai além de tudo isso. Então você precisa orar todo santo dia. Que você tem problema para resolver, você tem que orar e tem que pedir, Senhor, manifesta a tua sabedoria na minha vida para que eu resolva essa parada, para que eu resolva esse problema, e mantém firme a tua confissão de fé. Eu já possuo sabedoria que vem do alto.
Eu posso resolver essa parada, porque eu tenho sabedoria. E eu vou resolver não é com a minha sabedoria, é com a sabedoria de Deus. Amém, gente? Mantenha firme a tua sabedoria. Mantenha a tua confissão da tua sabedoria. 1 Coríntios 1, no versículo 30, diz assim: mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então você já possui, se você é redimido, você já possui sabedoria. Alguém diga amém a isso aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e certifique isso para ela. Porque eu senti que você falou, eu possuo, pastor. Profetiza para essa pessoa e ela vai profetizar para você. Você já possui sabedoria que vem do alto. Creia nisso. Se firme nisso. Se deixe surpreender pela sabedoria que vem do alto. Porque é uma surpresa. Quando você toma uma decisão, fala alguma coisa, faz, e você, caramba, da onde que veio isso? Que surpresa, caramba, acho que de repente eu virei um gênio. Não, você não virou um gênio, é o Espírito Santo que está te ajudando, que está te fazendo fluir a sabedoria que você já possui. Nono ponto, nona coisa, vamos ler juntos, vamos lá. Nunca mais aceitarei doenças de forma passiva, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque pelas feridas realizadas no corpo de Jesus, eu fui sarado. Ele mesmo tomou sobre si todas as minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças há mais de 2000 anos atrás. Eu já fui sarado. Aleluia! Uou! Gente, as realidades da nova criatura, da nova criação, as realidades da nova aliança, são todas elas declaradas e vistas com os verbos no passado. A nova aliança nunca declara, você será abençoado. Na nova aliança diz, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Dê uma lida lá em Efésios no capítulo 2. Ele te chamou e Ele já te abençoou. Ele já te vê como abençoado. Ele não vê como algo que você receberá, mas algo que você já recebeu há mais de 2000 anos atrás, através da obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Então Deus, quando olha para você, Ele não vê você um dia curado. Isso é esperança. Não confunda esperança com fé. A esperança planeja, a esperança sonha, a esperança olha lá na frente e vê um alvo. A fé realiza o sonho, a fé realiza e concretiza o plano. A fé já vai até lá o alvo e já o vê construído e feito. Você precisa de esperança, mas você não pode confundir esperança com fé. Porque a esperança é futura. A fé é presente. Então quando alguém diz, eu serei curado, isso é esperança. O que a palavra de Deus diz? Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Isaías capítulo 53. E eu vou ler com você aqui para você, os versículos de 1 a 5. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa expressão, o braço do Senhor, é uma frase profética que fala a respeito de Jesus. A quem foi revelado o braço? Jesus. Porque Ele, esse braço do Senhor, Jesus, foi subindo como um renovo diante dele e como raiz em uma terra seca, de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência. Gente, renovo, só para chamar a sua atenção aqui, renovo é um broto. Um broto, por exemplo, de uma laranja numa laranjeira. Surge como um broto, até virar uma laranja. Uma maçã surge como um broto. Pêssego no pessegueiro surge como um broto. Ele veio como um broto e foi subindo diante de Deus como uma raiz de uma terra seca, cercada de incredulidade.
Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isso aqui está falando sobre o caminho de Jesus em direção à cruz. Esse aqui está falando especificamente sobre Jesus sendo preso como esse broto que vai despontar como um fruto pleno na ressurreição. E agora aqui ele diz, nós olhávamos para ele todo rasgado, torturado, sangrando, ferido, e escondíamos o rosto, não quero nem ver. As pessoas olhavam e o desprezavam. Uns escondiam o rosto, não quero nem ver. Outros olhavam, é isso mesmo, bem feito, bate mais, faz mais. Era desprezado, mas certamente ele tomou sobre si. Prestou atenção na expressão que Isaías usa aqui? Certamente, com certeza, sem sombra de dúvidas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito e oprimido de Deus. Ferido de Deus, aflito, oprimido de Deus. Ou seja, algumas pessoas olhavam e falavam assim, olha, esse cara está passando por isso aí, pendurado nessa cruz, apanhando desse jeito, sendo flagelado. Alguma coisa ele fez, alguma coisa ele aprontou, e Deus está cuidando dele. E Deus está tomando as providências. Olha só o que ele está recebendo. Deus colocou ele nessa situação. Era isso que muita gente... Você está entendendo as diversas visões que Isaías apresentam de quem olhava para Jesus naquele sofrimento tinha? Uns escondiam o rosto, não quero nem ver. Outros olhavam e diziam, não, eu tenho estômago para ver. E é isso mesmo, bate mais, vai mais. Outros olhavam e diziam assim, aprontou alguma coisa ele fez. Então, olha, Deus está tratando com ele, Deus está derramando juízo sobre ele, porque alguma coisa ele fez. De alguma coisa aí ele é culpado. Aí no versículo 5 diz para nós, mas ele foi transpassado, não porque aprontou alguma coisa, não porque merecia, mas por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz para nós, estava sobre ele, e mais, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Se você tem alguma enfermidade aí no seu corpo que tem te atazanado, te perturbado, que tem tirado o seu sossego, que tem feito o seu bolso esvaziar comprando remédios, fique de pé no lugar onde você está agora e receba a cura agora em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia no final desse encontro daqui a pouco, mas eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você puder, você pode colocar a mão sobre o local onde está a sua enfermidade. Pode ser no ombro, é num joelho, é no estômago, é no abdômen, é nas costas. Coloque a sua mão sobre o local da enfermidade. Ou se você não pode, é um lugar de mais, uma parte íntima, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, ou sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, o preço já foi pago. Meu irmão, você que está de pé, há uma unção de cura sendo derramada, chovendo nesse lugar agora. Há uma unção de cura sendo derramada, há uma chuva do Espírito Santo de cura sendo derramada nesse lugar agora. Receba em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Não há poder algum no pastor, não há poder algum em você, é a ação do nosso Deus, porque o preço já foi pago, a obra já foi feita. Na cruz do Calvário, Jesus bradou, está consumado.
Alguém pendurado numa cruz nos seus últimos momentos, jamais teria condições de bradar. Porque o crucificado morre por asfixia, por exaustão muscular da caixa torácica. Porque os seus músculos estão estirados ao máximo, os braços tracionados para cima. Então o crucificado morre por asfixia. Mas Jesus, ele não morreu simplesmente, ele entregou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz mais, que Jesus então, depois de dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele reclinou a cabeça. Quem morre de uma forma aguda não reclina a cabeça cai. Mas Jesus simplesmente reclinou a sua cabeça, como alguém que encontra com um soberano e reclina a cabeça diante desse soberano. Jesus diante de Deus Pai, ele diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos, você que é o Rei, Senhor do Universo, que entregou na minha mão toda a autoridade, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele reclinou a cabeça em honra ao Pai. O preço foi pago, está consumado. Receba agora a chuva de cura do Espírito Santo. Deus se agrada em te curar, Deus se agrada em te livrar da enfermidade, porque o preço foi pago. Isso agrada a Deus, isso agrada a Jesus. Jesus olha e diz, que coisa maravilhosa. Estão drenando do meu poder, estão usando do meu poder, estão recebendo do poder que eles foram feitos para receber. São filhos amados, o preço foi pago. Receba agora em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Eu quero convidar você agora, que orou com as suas mãos impostas sobre si mesmo. Levante agora as suas duas mãos e faça uma oração de agradecimento. Diga agora, Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Eu te agradeço pela ação do teu Espírito Santo. Eu te agradeço pela obra plena e completa de Jesus na cruz do Calvário. Porque pelas pisaduras, pelas feridas realizadas no corpo do meu Senhor Jesus, eu fui sarado. Eu me declaro, diga isso comigo, eu me declaro, pelo poder de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que atua em mim, eu me declaro agora, livre de toda enfermidade, curado. Satanás, você já foi amarrado, repreendido, há mais de 2000 anos atrás, e você não tem o direito de tocar no meu corpo físico para tentar roubar de mim a saúde que o meu Deus conquistou na cruz, em Cristo. Então eu agora só agradeço, eu só agradeço ao Senhor Jesus pela obra consumada da cruz. Amém, 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 amém. Deixa eu saber uma coisa. Alguém aqui entre vocês que ficaram de pé, que receberam esse momento agora de oração, você chegou na igreja com algum sintoma dessa enfermidade? Era uma dor, um incômodo, alguma coisa, e você pode testemunhar já, agora. Pastor, sumiu, desapareceu, os sintomas foram embora. Eu estava nauseado, eu estava com isso, estava com dor, estava com azia, eu estava com dor no joelho, e sumiu. Tem alguém que possa já fazer esse testemunho? Amém. 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 Ângelo, você estava com dor no joelho? Sumiu? Amém. Tem mais alguém? Amém. Amém. O que você estava sentindo? O que estava acontecendo? Aham. Sim. Aham. Amém. Você se incomoda se eu falar? Não, pode falar. Ok, ela estava com uma hemorragia. Acabou. Amém.
Levante uma das suas mãos e diga isso comigo: Deus é bom. Diga mais uma vez assim: Deus é bom. Fale para a pessoa que está do seu lado: olha, você e eu não temos mais dívida alguma. O preço já foi pago. Desencana. Desencana. Fica leve. Nunca mais confesse, fique confessando enfermidade. Mateus 8, 16 e 17 diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Não alguns, mas todos os que estavam doentes, para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías, aquele texto que a gente acabou de ler. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Qual é o contexto de Mateus 8? Jesus desce no monte aonde ele pregou o sermão da montanha, conhecido como o sermão do monte. E quando ele desce, ele dá de cara com um leproso. Ele cura o leproso. Depois ele encontra aquele centurião que tinha um servo enfermo. Ele cura o servo do centurião. Depois ele vai a Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro. Aí começam a dizer nas aldeias vizinhas: Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus está aí. O pessoal começou a ouvir aquela sequência de curas. Diz a Bíblia que vieram todos, de todas as aldeias ao redor, invadiram Cafarnaum e Jesus curou a alguns privilegiados que já estavam preparados em jejum e oração. Não, curou a todos, até quem estava endemoniado. Jesus não olhou e falou assim: ih, não, esse aí está endemoniado, não, isso aí é outro problema, vai embora. Não, ele curou a todos, porque ele é bom. 1 Pedro 2, 22 a 24, diz que ele, Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aleluia! Alguém pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por causa disso? Aleluia! Décimo ponto de onde a gente precisa basear nossa oração, nossa confissão de fé. Nunca mais, vamos juntos, nunca mais me deixarei dominar pela preocupação ou frustração, porque eu posso lançar sobre Jesus toda a minha ansiedade e preocupação, confiando que Ele mesmo suprirá todas as minhas necessidades. Aleluia! Meu irmão, bota na sua cabeça o seguinte: ansiedade e preocupação são comportamentos aprendidos. Você não nasceu ansioso. Você não nasceu ansioso. Ninguém nasce ansioso, a gente vai aprendendo. Geralmente é uma cadeia. O avô é ansioso, o pai fica ansioso, o filho aprende ansiedade com o pai e com o avô. Porque vai crescendo, né? Porque o avô era ansioso sozinho. O filho aprendeu com o avô, com o pai. E o neto aprendeu com o pai e com o avô. Então a carga vai dobrando. Então você precisa botar na sua cabeça que ansiedade e preocupação não é porque você é assim. Eu já nasci assim, pastor. É mesmo? Quer dizer que no parto você já saiu do ventre da sua mãe, já assim: tem mamar aí para mim? Não, será que tem? Será que não tem? Ansioso e preocupado. Você não nasceu assim. Você nasceu tranquilo. Você nasceu tranquilo e em paz. Pastor, mas a mamãe falou que eu nasci berrando. Você só estava dando um alerta: quero comer, estou com fome. É só isso. Mas ninguém nasce preocupado, ninguém nasce ansioso. Criança brinca, corre, ela não está nem sabendo que o pai está duro, feito um coco. Ela tá correndo, o pai está assim, com a testa enrugada, a mãe está andando para lá e para cá, e a criança está correndo para cima e para baixo, e ela ainda tem o desplante de pedir Lego para o pai e para a mãe. O pai
pai está lá passando uma ansiedade, uma preocupação, e a criança: pai, eu vi aqui meu amiguinho aqui do lado comprou um Lego, não sei das quantas, não sei disso, não sei daquilo, e eu quero um videogame. Videogame, meu filho. Vamos fazer o seguinte, vou comprar Batalha Naval. Aqueles pininhos. Não, eu quero é videogame. Mas a criança, ainda que o pai diga: mas filhinho, papai está passando por uma fase financeira complicada. A criança continua assim. Não estou entendendo nada. O que é isso? Crise financeira? Não estou entendendo. Vai explicar para a criança que é inflação? Tu vai explicar para a criança que o governo que está aí está fazendo um estrago danado? Não adianta, a criança não vai entender. Por quê? Porque a criança ela não vive debaixo de pressão de ansiedade. Mas se você continuar ensinando, ela aprende. Aí você faz uma festa. Vou chamar meus amigos para fazer uma festa. Vamos comer bolo. Por quê? Porque hoje o meu filho finalmente ficou ansioso. Pela primeira vez na vida. Para com isso. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Lança sobre Jesus. Faz isso em oração. Olha o que diz aqui 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele, Jesus, todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele cuida de vocês. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Então não se deixe dominar pela ansiedade. Mateus 6, é até um trecho longo que eu separei aqui, de 25 a 34. Jesus está dizendo para quem estava escutando naquele sermão do monte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, um palmo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, o rei mais rico de toda a história, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, diferentemente de vocês, que estão aliançados com Ele, esses é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, gente? Salmo 23. Isso aí não tem, você pode até dizer: eu não conhecia essas passagens bíblicas, mas Salmo 23 você conhece. Pelo menos o versículo 1. O Senhor é o meu pastor. O que o pastor faz? Ele cuida do seu rebanho. Ele vai fazer das tripas coração para aquele rebanho não passar fome. Ele vai procurar pastos, ele vai andar pra caramba, quilômetros, até encontrar um pasto. Ele vai andar quilômetros até encontrar águas tranquilas, águas potáveis, águas possíveis de serem bebidas pelo seu rebanho. Então, ele vai dar o jeito dele. Por quê? Porque ele sabe que se ele não cuidar da ovelha, a ovelha não consegue cuidar de si mesma sozinha. Então, ele cuida das ovelhas. Ele vai lá para tirar qualquer carrapicho, qualquer coisa que esteja lá. Ele cuida das suas ovelhas, ele cuida do seu rebanho. O Senhor é o nosso pastor. Então, se Ele é o nosso pastor, e simbolicamente, tipologicamente, a Bíblia se refere a Ele como um pastor que cuida do seu rebanho, então a gente pode ficar tranquilo: nada me faltará. Você pode levantar uma das suas mãos e declarar esse versículo agora com fé. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Sabe que Davi fez aqui uma coisa que é importantíssima de você fazer. É pegar as promessas bíblicas e personalizar. Trazer para a primeira pessoa. Porque ele podia ter dito assim: o Senhor é o pastor de Israel. E nada lhes faltará. Não era a mesma coisa? Seria a mesma coisa. Mas ele trouxe para si. Ele personalizou. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Agora é contigo. E você? Aí você também vai ter que, não, mas peraí, mas ele também é o meu pastor, nada me faltará. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Não é pelas pisaduras fomos sarados, eu fui sarado. Ele já providenciou, Jesus Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Você pode dizer isso com coragem, com ousadia? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Mas pastor, o senhor não conhece a minha conta bancária. Nem quero conhecer. Porque a minha confissão de fé não se baseia no que eu vejo, nem no que eu sinto, se baseia no que eu creio. E bote só no seu coração uma coisa, eu não falei isso aqui no momento que eu orei por cura, e eu fiz de propósito querendo saber os testemunhos de alguém que imediatamente foi curado. Para alertar você que diz, pastor, eu não senti nada, porque na verdade o que eu tinha aqui nem tinha nenhum sintoma. De repente você foi diagnosticado com uma coisa lá no interior, que não está provocando dor, que não está provocando náusea, que não está provocando alguma coisa, e você simplesmente orou. E eu quero que você entenda o seguinte, é importante que você mantenha firme a sua confissão de fé. Porque às vezes Deus faz um milagre de forma imediata, e às vezes o milagre acontece paulatinamente. Teve muita gente que Jesus curou assim, pá, na hora. Mas teve pelo menos um caso de um cego que chegou, pediu para ser curado, Jesus cuspiu, fez uma lama lá, uma meleca lá no chão, passou no olho do sujeito, vai lá, lava o olho e volta. O cara voltou, e agora, está vendo? Ele falou, estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus falou, não está enxergando não. Está vendo não. O cara está vendo como árvore, devia ter com aquele cabelo Black Power, não sei. Sei que ele mandou de volta, vai lá de novo. E quando ele voltou, Jesus nem estava. Mas aí ele estava enxergando. O milagre dele não aconteceu. Pá! Foi algo que foi um pouco mais paulatino. E há pessoas que às vezes são curadas num processo de semanas, de dias, às vezes até de meses. Mas mantenha firme a tua confissão de fé. Ah, pastor, mas ainda sinto dor. Mantenha firme a tua confissão de fé. Ah, mas aí na conta bancária ainda está embaixo. Mantenha firme a tua confissão de fé. Jesus Cristo na cruz se fez pobre para que eu me tornasse rico. Conversa com a tua conta bancária. Pastor, mas aí é sinal de maluquice. Pois é, mas Jesus conversou com árvore. Jesus parou diante de uma figueira e falou, ninguém mais vai comer nada de ti. Os discípulos olharam e falaram assim, Jesus pirou. Está falando com árvore. Está chamando urubu de louro, jacaré de meu tio. Endoidou, conversando com árvore. É porque ele deve estar estressado, é muita gente e tal, abordando, pedindo oração e tal. Então Jesus está estressado, está cansado. Mas no dia seguinte, não aconteceu na hora. No dia seguinte, quando eles passaram, a figueira estava seca. Então conversa com a tua conta bancária. Agora não tem aplicativo? Não tem aplicativo? Eu estou sem o celular aqui, mas faz de conta que é o celular. Tu vai lá, abre no aplicativo. É o que? Itaú, é Santander, Banco do Brasil, não interessa. Clica lá, abre. Aí tu olha para a conta e fala com ela assim, parou, hein? Palhaçada! Acabou! Bate mesmo, que é para aprender. Estou falando contigo. Não fica me olhando com essa cara, não. É contigo mesmo que eu estou falando. Tu vai encher aí de grana. Já dei ordem aos anjos para irem buscar a minha grana. Você vai, se comporta. Não adianta ficar vermelho assim como eu estou te vendo agora, não. Trata de ficar azul. Conversa com ela. Fala. Exerce autoridade. Dá uma de doido. Jesus deu uma de doido, você não pode dar. O Senhor é teu pastor, não vai te faltar nada. 11º ponto. Diga comigo. Nunca mais me submeterei a nenhum tipo de jugo de escravidão da carne ou da alma, pois não sou inferior a ninguém,
por causa da minha aparência física, cor, sexo, nacionalidade, nível cultural ou lugar onde moro. Eu sei que o Espírito Santo está em mim e isso me torna uma pessoa capacitada para enfrentar os desafios com liberdade e dignidade. Aleluia! Irmão, presta atenção numa coisa. Não se deixe enganar pela linguagem do politicamente correto. Quando as pessoas andam por aí falando que você tem uma linguagem que não é assim, porque isso aí é linguagem preconceituosa, é capacitismo, é homofobia, é misoginia. Toma cuidado com essa linguagem, porque isso é o diabo tentando colocar você dentro de uma cerca, com medo de abrir a boca para falar qualquer coisa. E bota no seu coração o seguinte: essas pessoas que advogam esse tipo de coisa não querem a paz, não querem a reconciliação, não querem nada de bom, elas querem criar mais conflito. Elas querem dividir. Elas querem que você acredite o seguinte: eu sou uma pessoa que tem uma pele um pouquinho mais escura, ou sou negro para valer, então eu tenho que me juntar desse lado da cultura contra quem é da cultura branca, misógina, europeia e não sei o quê. Isso é uma mentira do inferno. Não é assim que funciona o reino. Nos olhos de Deus não existe preto, não existe branco, não existe roxo, todos somos iguais. Não tem homem, não tem mulher, não tem quem é mais alto, quem é mais baixo, quem é mais bonito, quem é mais feio. Não tem. Em Cristo nós somos todos iguais. E você precisa colocar no seu coração que essas coisas são colocadas para que você crie dentro de você mesmo uma resistência ao teu progresso. Você é livre. Meu irmão, você é branco. Quer botar o teu cabelo black power? Bota. Vão te dizer assim: mas você está se apropriando de cultura, não sei das quantas. Você diz: vai tomar banho. Eu me visto e ando do jeito que eu quiser. Você é uma mulher negra que resolveu botar uma peruca loura, ficou linda. Bota a peruca que você quiser. Quer botar um cabelão afro, você vai ficar linda do mesmo jeito. E ignore esse papo, porque isso só vem para dividir e causar confusão. Você é livre. Você é livre, você é uma nova criatura em Cristo e você não depende. Pastor, mas eu estou aqui numa dificuldade porque eu tenho um problema físico, eu estou numa cadeira de rodas. Isso não é impedimento para você progredir, não porque a sociedade tem agora uma linguagem de inclusão, mas porque o Senhor Jesus te capacita para ser mais que vitorioso, para ser mais que vitoriosa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz lá: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: eu sou livre. Diga com autoridade e com vontade: eu sou livre. Diga mesmo para o inferno ouvir: eu sou livre. Aleluia. Aleluia! João 8, versículos 15 e 16, vocês julgam, Jesus falando com os fariseus, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Não interessa ser judeu, ser gentio, ser preto, ser branco, ser bonito, ser feio, ser europeu, ser africano, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Então, meu irmão, Deus já me julgou e me declarou mais que vencedor. Deus já te julgou e já te declarou mais que vencedor. Ele não se baseou em você, na sua cor, no sexo. Ele não se baseou onde você mora, na sua condição financeira. Ele se baseou em Cristo. Então agora você pode declarar, independente de qualquer coisa: eu sou mais que vencedor. Mantenha firme essa tua confissão de fé. Eu sou livre. Pastor, mas o senhor não conhece essa pessoa, ela é tímida, retraída, foi muito oprimida desde criança, então criou essa personalidade introspectiva, é uma pessoa difícil assim, porque ela está voltada para dentro. Mantenha firme a tua confissão de fé. Mantenha firme a tua confissão de fé. Pastor, mas ela está fazendo até terapia. Ok, mantenha a sua terapia, mas mantenha firme a sua confissão de fé. E começa a declarar: eu sou mais que vencedor, eu sou livre.
Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. João 8, 31 e 32 diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Declare junto comigo assim: eu estou em Cristo, eu tenho conhecido a verdade, portanto eu sou livre. Porque o que liberta é a verdade. Aleluia. Para a gente fechar, 12º ponto, diga junto comigo, vamos lá. Nunca mais aceitarei acusação e condenação, porque não há condenação alguma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu resolvo reconhecer e crer que o Espírito Santo não condena os filhos de Deus. E se por acaso eu peco, Ele me relembra que eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que já pagou o preço para que eu fosse justificado, perdoado e restaurado à comunhão plena com o meu Abba, o meu Pai Celestial. Aleluia! Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Zoe, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte que Paulo se refere aqui é a lei mosaica. É a lei que está em Levítico, Deuteronômio, Êxodo. A lei do Espírito da vida te livrou da lei da morte e do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, a vida é mais forte, a justificação é mais forte. Sabe que a gente, quando fala sobre pecado na igreja, a igreja bota uma ênfase, nas igrejas se bota uma ênfase tão grande no pecado, e por isso acaba dizendo que você é um pobre miserável pecador, salvo pela graça, mas é um pobre miserável pecador. Sabe o que é isso? Vou te fazer uma pergunta. O que você acha que tem mais poder, mais força, mais valor? A obra do primeiro Adão ou a obra do último Adão? A Bíblia se refere a Jesus como o último Adão ou o segundo Adão. A obra do primeiro Adão trouxe morte, maldição. Essa foi a obra do primeiro Adão. Arrebentou com tudo. Acabou com a humanidade. Mas a obra do segundo e último Adão, se não for mais poderosa do que a obra do primeiro Adão, então Jesus morreu em vão. Quando a gente coloca mais ênfase na obra do primeiro Adão, dizendo você é um pobre, miserável pecador, porque você só se tornou pecador como herança de Adão, mas agora a sua herança está em Cristo. Então a sua natureza mudou, mas a igreja retorna à obra do primeiro Adão, se liga e se abraça com o primeiro Adão, dizendo eu sou um pobre, miserável pecador. E cuidado com o pecado, e o pecado isso, então você não está santificado, porque é o pecado, e você tem que ficar de olho vivo, porque é o pecado, e nós vamos disciplinar o irmão fulano por causa do pecado, e a igreja bota uma ênfase danada no pecado, valorizando com isso a obra do primeiro Adão, e desvalorizando a obra do último Adão. Se a igreja entendesse isso, ia morrer de vergonha, porque a obra que nós temos que exaltar, é a obra do último Adão. Adão, o primeiro Adão não foi à cruz. O último Adão foi à cruz. O primeiro Adão era a criação de Deus. O último Adão era o Filho de Deus. O primeiro Adão trouxe o pecado. O último Adão trouxe santidade. O primeiro Adão trouxe morte. O último Adão trouxe vida. O primeiro Adão trouxe doença. O último Adão trouxe cura. O primeiro Adão trouxe prisão. O segundo e último Adão trouxe liberdade. Então eu tenho que valorizar a obra do segundo e último Adão, não a obra do primeiro. Romanos 8:1.
Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, capítulo 2, perdão, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. João escrevendo para a igreja, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, se acontecer, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação, ou seja, aquilo que nos faz propícios. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, olha só, o mundo lá fora, aos olhos de Deus, já foi salvo. O que está faltando? É o mundo entender e abraçar, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Não existe a possibilidade, hoje, não existe a possibilidade de alguém que vem à igreja do mundão. A pessoa estava envolvida em prostituição, drogas, não importa o que, não existe a possibilidade dessa pessoa dizer: eu quero Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e Deus dizer: essa pessoa eu não quero. Não tem essa possibilidade, é impossível. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós e pelo mundo inteiro. Então, quando essa pessoa vem, Deus tem que olhar e dizer assim: pela minha lei, pela minha regra, por aquilo que eu estabeleci, essa pessoa tem direito à salvação. Ah, mas ela vivia na prostituição, ela usava drogas, ela bebia feito um gambá, ela era uma pessoa desbocada, uma pessoa violenta, ela matou, ela assassinou, ela fez, aconteceu, mas ela recebeu Jesus, então Jesus morreu por ela também. A salvação está em cima da cabeça dela, boiando, flutuando, esperando para cair. E no momento em que ela diz: não, eu reconheço que Jesus é o Senhor e o Salvador, pum, ela é salva. Porque Jesus pagou o preço por mim, por você e pelo mundo inteiro. Amém, gente? Mantenha firme a tua confissão de fé. Mantenha firme a tua confissão de fé. Não aceite mais acusação, condenação, porque isso vem do inferno. Isso não é de Deus para você. Ah, mas pastor, já ouvi falar que o Espírito Santo nos convence do pecado. Leia bem essa passagem. Leia bem o que Jesus disse. Ele disse: quando vier o Consolador, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo. Prestou atenção? Ele convencerá o mundo. O mundo, não a igreja, o mundo do pecado. Porque você e eu não precisamos ser convencidos do pecado. Nós já fomos convencidos do pecado, tanto é que nós estamos aqui. E se por um acaso a gente peca, nós temos um advogado que está lá intercedendo por nós, direto. Amém? Nós estamos debaixo do fluxo do sangue de Jesus, que nos purifica, nos limpa a todo momento, a toda hora. Então agora é diferente. Ele convence o mundo do pecado, não a nós. E você não precisa ser convencido do pecado, porque ninguém aqui é trouxa. Tanto é que você é da nova. Se não fosse, se fosse trouxa, você não estava aqui. Você estava numa igreja de trouxas. Você está aqui porque você não é trouxa. Então, quem não é trouxa, quando peca, sabe muito bem que pecou. Não adianta vir para mim: pastor, mas eu não sabia. Será que o senhor pode orar por mim? Eu vou orar por você porque você não sabia. Vai tomar banho, vai te dar uma bolacha. Pastor, mas eu não sabia. O quê? O quê? Adulterar é pecado. Ah, se eu soubesse. Eu não tinha feito. Pastor, o senhor lembra aquele dízimo que eu trouxe? Lembro, foi uma bênção. Aquilo ali era uma propina que eu recebi. Mas eu não sabia. Ah, tu não sabia? Eu não sabia que era pecado receber propina, se envolver na corrupção, lá com aquela turma da Odebrecht, eu não sabia. Mas eu juntei lá com a galera. Ah, pastor, e agora? Agora toma vergonha na cara, safado. Reconhece o teu erro, se arrepende, exercita metanoia, muda de atitude, deixa para trás o que ficou, porque o advogado já está intercedendo por você. Quer dizer que o pastor, Deus não liga mais para o pecado? Liga. O pecado é prejudicial, o salário do pecado é a morte. Então o pecado é prejudicial. A Bíblia não está dizendo que Deus não liga para o pecado, mas a Bíblia diz que tem solução para o pecado. Metanoia, mudança de mente. Não é simplesmente ir para um canto. Ah, meu pai, deixa. Ah, agora eu chorei para caramba, me aliviei. Não, mas é a metanoia.
Que mudança de mente que provoca mudança de atitude. É isso que conta. Cara, o fulano não derramou uma lágrima pelo erro que ele cometeu. Mas o cara mudou. Ele tomou uma decisão e ele mudou. Ele dava golpe aí na praça, não dá mais. Ele fazia umas falcatruas, não faz mais. Mudou de atitude. Por quê? Porque exerceu mudança de mente. Baseado em quê? Numa obra que Jesus fez por ele. Amém, gente?